Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Escola do Sagrado Coração em Avale o encontro do Papa Francisco com jovens no âmbito da sua 39ª viagem apostólica internacional, que o leva ao Bahrein. Nos estúdios, Silvana e José. Uma saudação especial a todos vocês, através do rádio, da televisão e das redes sociais. Papa Francisco acaba de chegar à Escola do Sagrado Coração, uma escola católica secundária que prepara os jovens para os estudos acadêmicos. Fundada ao lado da Igreja do Sagrado Coração em Manama, nos anos 40. O vigário apostólico, em 1953, confiou essa escola aos cuidados das irmãs missionárias combonianas, que oferece uma educação multicultural que visa a excelência acadêmica e um comportamento baseado nos valores da honestidade e da justiça. Neste momento, o Santo Padre deixa o carro que o acompanhou até a escola e, como já é tradição nesses dias, vemos Papa Francisco em cadeira de rodas. A escola nos anos progrediu e foi transferida para essa nova sala, para essa nova sede. Ao lado, recordamos, da Igreja do Sagrado Coração. Santo Padre sendo recebido pela diretora da escola, por 2 professores, alguns alunos que lhe ofereceram flores. Vemos a presença do Papa Francisco, que vai se encontrar com os jovens da Escola do Sagrado Coração. No centro esportivo da escola vai se dar esse encontro. São cerca de 800 jovens que aguardam a entrada do Papa Francisco. E vemos Papa Francisco repousado, com um sorriso nos lábios, o Papa Francisco, que na manhã de hoje celebrou a Santa Missa pela paz e justiça no Estádio Nacional do Bahrein. Foi o primeiro compromisso do Papa Francisco neste sábado. Não sonhemos idealisticamente com o mundo animado pela fraternidade, mas nos comprometamos, disse Francisco na sua homilia, principiando nós mesmos, a viver concreta e corajosamente a fraternidade universal, perseverando no bem, mesmo quando recebemos o mal, quebrando a espiral da vingança, desarmando a violência, desmilitarizando o coração. Palavras do Papa Francisco na homilia durante a Santa Missa desta manhã, no Estádio Nacional do Bahrein. Como dissemos, uma missa pela paz e justiça. O Papa ainda do lado de fora da escola, sendo recebido por vários jovens vestidos com trajes tradicionais, com pétalas de rosa, e todos aguardando então a chegada. O Papa cumprimentou mais alguns jovens na sua passagem. E o canto de acolhida ao Papa Francisco. Essa é a 39ª viagem apostólica internacional do Papa Francisco, que já visitou 54 países diferentes nesses quase 10 anos de pontificado. A última viagem ao exterior foi ao Cazaquistão, de 13 a 15 de setembro deste ano, por ocasião do 7º Congresso de Líderes das Religiões Mundiais
e tradicionais. O lema dessa visita: paz na terra aos homens de boa vontade, inspirado nas palavras cantadas pelos anjos na narração do nascimento do Senhor, do Evangelho de Lucas. Papa Francisco vai em direção ao palco desse centro esportivo da Escola do Sagrado Coração, sendo recebido por cerca de 800 jovens ao som da música tradicional também para os jovens. Temos a previsão da apresentação de algumas danças tradicionais, o testemunho de um estudante muçulmano, de uma estudante católica e também de um jovem católico da paróquia do Sagrado Coração. Teremos o discurso que o Papa Francisco fará, a leitura também de mensagens pela paz que os jovens estarão apresentando. Vamos rezar o Pai Nosso todos juntos e receber depois a bênção final do Papa Francisco. Positivo do Papa Francisco, agradecendo o canto de entrada, a sua chegada para esse encontro com os jovens. Sabemos que nas viagens internacionais, Papa Francisco sempre dedica um momento para se encontrar com os jovens. Teremos agora a saudação que irá fazer a irmã Roselyn Thomas, que é a diretora da Escola Sagrado Coração, na cidade de Manama. Ela que recebeu o Santo Padre na entrada da escola. A very good evening and warm welcome to one and all. Holy Father, my heart is filled with gratitude. Santo Padre, meu coração está cheio de gratidão por esse privilégio e vê-lo face a face durante sua viagem apostólica ao Reino do Bahrein, em particular, a Escola do Sagrado Coração. Todos nós aqui reunidos lhe damos as mais calorosas boas-vindas nesta importante ocasião. Grandes são as obras de Deus e maravilhosos são seus caminhos que, em sua infinita bondade, trouxeram vossa santidade até nós, como embaixador da paz, da misericórdia e da boa vontade. Santidade, o Senhor é a razão da nossa presença aqui. Expressamos nossa admiração e apreço por seu humilde serviço como guia amoroso em direção à paz e à harmonia, e também pelos passos corajosos que o Senhor deu nessa direção. A Escola do Sagrado Coração é um símbolo em miniatura dessa pacífica convivência e cultura do cuidado. Temos estudantes e funcionários de 29 nacionalidades, culturas, línguas e origens religiosas diferentes. Todos vivem e crescem aqui sob o manto benigno do Sagrado Coração. Sua presença aqui conosco certamente aumentará a consciência de nossa diversidade cultural e crenças compartilhadas, bem como nosso compromisso de estabelecer uma sociedade vibrante e respeitosa para as gerações presentes e futuras. Esse é o 74º ano da fundação da Escola do Sagrado Coração. Em todos esses anos, o Senhor foi o hóspede mais precioso e venerado. Que as portas dessa instituição estejam sempre abertas a todas as pessoas de boa vontade, trazendo as bênçãos
do Todo-Poderoso sobre todos nós, os que entram. Santidade, os rostos sorridentes dos jovens aqui hoje expressam a alegria de vê-lo pessoalmente. Suas palavras os fortalecerão para que possam ser a esperança de um futuro brilhante para o nosso mundo, onde eles serão cidadãos ativos, trabalhando para fazer do nosso mundo um lugar melhor. May the sprawling premises of this institution always be open to all people of goodwill, bringing down the blessings of the Almighty to all who enter in it. Your Holiness, Conta mais uma vez, Santidade, que os rostos sorridentes dos jovens, que aqui expressam a alegria de vê-lo pessoalmente, são rostos realmente de alegria. Palavras que depois fortalecerão para que possam ser esperança de um futuro brilhante para o nosso mundo. Enfim, Santo Padre, em nome da direção e dos estudantes da única escola católica do Reino do Bahrein, assim como dos jovens e vários outros institutos, e também em nome das irmãs do Carmelo Apostólico, junto com a nossa superiora geral, Irmã Maria Nirmalini, e de todos os presentes, e lhe dou humildemente e de todo o coração um caloroso seja bem-vindo. Santidade, pedimos-lhe agora que nos conceda a bênção da paz. A saudação de boas-vindas da irmã Roseline Thomas ao Papa Francisco nesse início de encontro com os jovens na Escola do Sagrado Coração. Recordando um pouquinho da história dessa escola, que é um símbolo em miniatura da pacífica convivência e cultura do cuidado. Agora teremos a apresentação de uma dança tradicional. As jovens vestidas com seus vestidos tradicionais, a rigor, estarão então apresentando ao Papa Francisco esta... Para quem nos segue através do rádio, nesse momento, a apresentação da dança tradicional com algumas jovens vestidas tradicionalmente e que se expressam através meninas, vestidos também eles com a roupa tradicional do Bahrein.
confiada intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. O aplauso do Papa aos jovens que trouxeram um pouco da tradição do Bahrein. Previsão agora do testemunho de um jovem muçulmano. E adesso ascoltiamo la testimonianza di uno studente musulmano, Abdullah Attia Sayed. Holy Father, dear sisters and distinguished guests, it is our utmost honor O testemunho de Abdullah Attia Sayed. blessing us with his presence today. Your Holiness, it's a great honor and privilege to welcome you to the kingdom of Santo Padre, queridas irmãs e ilustres hóspedes, é uma grande honra para nós ter Sua Santidade, o Papa Francisco, que nos abençoa com a sua presença hoje. Santidade, é uma grande honra e privilégio recebê-lo no Reino do Bahrein, a terra do amor, a terra da unidade, a terra dos sonhos e a terra da paz. Sou o Tenente Abdullah Attia, um ex-aluno dessa preciosa instituição e atualmente membro da Guarda Real do Bahrein. Eu cresci em uma família muçulmana e estudei nesta escola, uma instituição católica. Crescendo, eu enfrentei muitos desafios na vida. Acordava cedo, fazia treinamento físico antes de vir para a escola e continuava após o horário escolar. Encontrei muitas pessoas que duvidavam de mim, que achavam que eu estava perdendo o meu tempo, que eu não era suficientemente bom. No entanto, eu me esforcei muito para provar que estavam errados. A vida me fez entender que é preciso muito trabalho, compromisso e sacrifício para ser bem-sucedido. Em meus 16 anos de carreira esportiva, alcancei sucesso, recebi elogios, medalhas e até estabeleci um recorde do Guinness. Mas percebo e aceito com grande humildade que as medalhas e troféus acabam depois enferrujando. E a amizade e a fraternidade, que duram para sempre. Eu posso ser um campeão em campo, mas o que realmente conta é em me tornar um campeão fora dele. Devo admitir que a experiência me ensinou que, para atingir qualquer objetivo na vida, é necessário enfrentar o fracasso sem medo. Crescendo no Bahrein e frequentando essa prestigiosa academia, tive a oportunidade de celebrar não apenas o Eid, também celebrei o Natal, o Diwali e muitas outras festas que aquecem o coração. Durante as festividades, todas as pessoas e estudantes de diferentes religiões e origens celebraram juntos. Não havia discriminação se um participasse da felicidade do outro. A Escola do Sagrado Coração provou ser um excelente exemplo de unidade e respeito mútuo. Como adulto, participei de operações militares que me colocaram em contato com religiões que eu não sabia que existiam. Há muitas religiões presentes no Reino do Bahrein, como o Islã, o cristianismo, o hinduísmo, sikhismo, budismo, judaísmo. Todas essas religiões podem não ser seguidas por um número igual de pessoas, mas todas são respeitadas do mesmo modo. Isso remonta à noção mais refinada de unidade na diversidade, que é uma característica essencial de nosso belo reino e que une todos juntos para manter a paz e a estabilidade na região. Unidade na diversidade é a principal razão para o crescimento e desenvolvimento de nosso belo país. Permanecemos todos juntos como Team Bahrein. Somos afortunados e abençoados por termos um rei humilde e gracioso, Sua Majestade o Rei Hamad bin Isa Al Khalifa, que é a pessoa no centro que une todas as religiões e nacionalidades aqui. Gostaria de concluir citando a famosa citação do Patrick Henry: unidos estamos em pé, divididos caímos, que é tão cara aos nossos valores e normas como cidadãos e residentes de nosso amado país. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, Santidade. Portanto, o testemunho de Abdullah Attia Sayed, um ex-estudante dessa escola do Sagrado Coração. Previsto agora a testemunho de mais um jovem. Your Holiness, thank you very much for being here with us today. I am Nevin Varghese Fernandes and I'm 31 years old. Sou Nevin Varghese Fernandes, tenho 31 anos de idade. Immense joy. Em nome de todos os jovens desse belo país, é uma imensa alegria para mim recebê-lo no Reino do Bahrein. Quero dar glória ao Senhor por me escolher, por lhe dar testemunho e por ter me ajudado a levar uma boa vida cristã aqui no Bahrein.
Crescer como católico no Bahrein foi seguro e sem riscos, pois temos a sorte de viver em um país que promove e apoia várias religiões. Temos sido capazes de expressar nossa fé e ter conversas interreligiosas com nossos amigos muito livremente. Eu pessoalmente acredito em expressar nossa fé mais em ações do que em palavras, porque vendo acreditamos mais. Viver como católico em um país de maioria muçulmana é uma alegria, porque estamos cercados de pessoas de fé que compartilham os mesmos valores. E a Igreja nos deu uma boa base, o que é essencial antes de irmos para o exterior para prosseguir nossos estudos. Crescer na Igreja é uma questão de família. Minha família, parentes e amigos se apresentavam para as primeiras comunhões, crismas, aniversários, festividades. Todos olham para os jovens para receber alegria, energia, incentivo. Mas ser um jovem católico no mundo de hoje também requer muita oração e sacrifício, pois é fácil cair em tentação e ser atraído para a vida mundana. Os desafios da vida cotidiana podem muitas vezes entrar em choque com os valores do Evangelho. É importante, portanto, criar relações boas e saudáveis para ouvir os outros e responder de forma saudável, dando assim testemunho de uma igreja aberta a todos. Sabemos muito bem que muitos jovens no mundo vivem em situações mais desafiadoras do que as nossas. Somos gratos, portanto, que a Igreja esteja ao nosso lado e que tenhamos exemplos heróicos de pessoas que arriscam suas vidas pela fé. Santo Padre, sua presença entre nós nos dá força e nos encoraja em nossa identidade católica. Queremos ser filhos dignos da Igreja sob sua orientação e estamos orgulhosos de poder praticar nossa fé sem medo. Estou incrivelmente feliz que Deus me tenha dado esta oportunidade única de estar diante do sucessor do apóstolo Pedro para me dirigir ao Senhor e também para pedir sua bênção para todos nós, para que o Todo-Poderoso nos conceda a graça de levar seu amor ao mundo e ser um exemplo vivo da sua presença no meio do seu povo. O testemunho, então, de Nevin Varghese Fernandes, que fala também da sua alegria de poder estar diante do Papa Francisco. Previsão agora de um canto. Estamos transmitindo ao vivo o encontro do Papa Francisco com os jovens na Escola do Sagrado Coração no Bahrein. Vamos ouvir. Song
canto em prol da paz, o hino pela paz. Previsto mais um testemunho. E depois teremos as palavras do Papa Francisco aos jovens do Bahrein. É uma jovem. Good evening, Holy Father. Boa tarde, Santo Padre. É um grande privilégio para mim, Marina Mota, estar aqui na presença da Sua Santidade, Papa Francisco, Bispo de Roma e chefe da Igreja Católica. Estamos felizes que o Senhor esteja aqui hoje e esperamos que a ocasião de sua visita traga muitas bênçãos. Crescendo, fui abençoada com uma família maravilhosa, uma boa casa e muitos talentos do Senhor. O mesmo se pode dizer da minha religião. Eu venho de uma família católica, devota, e fui ensinada a me aproximar e me tornar um todo com minha comunidade. Faço parte do Ministério do Leitor e do coral da nossa paróquia local. E as palavras não podem expressar a transformação que isso provocou em mim. Tornar-se leitora não só me ensinou como é importante a comunicação das palavras, mas também que a palavra de Deus é uma história. Embora essa história tenha terminado com o livro do Apocalipse, ela continua a viver em nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Tornar-se corista tem me encorajado de várias formas. Cantar hinos sobre Deus e sua criação não só inspirou momentos especiais e sagrados na congregação, mas também em meu coração. Além disso, fui acolhida em uma comunidade que me inspirou não apenas a seguir os caminhos de Deus, mas também a descobrir que eu sou e que eu posso ser nesse mundo. No entanto, a adolescência trouxe uma mudança. Tornar-se adolescente significa entrar em uma fase da vida que envolve muitas experiências desconhecidas. Em tais momentos, o que mais precisamos é de orientação. Nunca queremos caminhar sozinhos e nunca queremos nos sentir excluídos. Alguns eventos, porém, não podem ser controlados e apenas acontecem. Podemos perder de vista nossas prioridades e começar a nos entregar a uma cultura da indiferença. Tentamos fugir de nossos problemas, podemos começar a nos detestar e aos que nos cercam, e até mesmo esquecer nossas próprias raízes. Mas nós temos uma escolha, e eu escolho não deixar que minhas emoções me controlem, mas sim usá-las para fortalecer a fé em mim mesmo, nas pessoas e no mundo ao nosso redor, assim como em Deus. A fé é invisível, mas pode ser sentida. A fé é força quando nos sentimos fracos. A fé é esperança quando tudo parece perdido. Se acreditamos em Deus e acreditamos em nós mesmos, tudo mais se encaixa no lugar. Se temos fé em nossas capacidades e trabalhamos juntos, duro, não há nada que não possamos realizar. Gostaria de terminar com uma citação que me comoveu profundamente. A maior gentileza que se pode fazer aos outros consiste em levá-los do erro à verdade. Desejo, portanto, paz a todas as pessoas de boa vontade que estão dispostas a guiar aqueles ao seu redor, bem como aos jovens de hoje que estão seguindo o caminho certo, o caminho de Deus. Agora, Santo Padre, se me permite, gostaria de lhe fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é: existe algum conselho que o senhor possa nos dar a partir da sua experiência pessoal de adolescente? A segunda é: como podemos nos comunicar eficazmente com Deus através da oração silenciosa? A terceira e última pergunta: o senhor acha que nossas convicções são fortes o suficiente para nos ajudar a combater problemas sociais como ansiedade, estresse, bulismo e pressão de companheiros e colegas?
Muito obrigado, Santo Padre. Palavras de Marina Mota, que se conclui com perguntas, e o Papa diz: força, coragem, destaca para o testemunho da Marina Joseph Mota. Previsto agora, então, o discurso que o Santo Padre fará aos jovens, depois dessas palavras de Marina, com, inclusive, perguntas destinadas ao Santo Padre, algum conselho para a experiência de adolescente, como podemos comunicar eficazmente com Deus através da oração silenciosa, e depois, como o que acha das nossas convicções são fortes. Bom, vamos ao Santo Padre. Queridos amigos, irmãs, irmãos, bom dia. Agradeço por vos encontrares aqui, vindos de tantas nações diferentes e com tanto entusiasmo. Quero agradecer à irmã Rosalim as palavras de boas-vindas que me dirigiu e o empenho com que dinamiza, juntamente com muitos outros, essa Escola do Sagrado Coração. Fiquei contente por ter visto no Reino do Bahrein um país de encontro e diálogo entre diferentes culturas e credos. E agora, tendo-vos diante dos olhos, vós que não sois da mesma religião e não tendes medo de estar juntos, penso que uma tal convivência das diferenças não seria possível sem vós, nem teria futuro. Na massa do mundo, vós sois o fermento bom destinado a levedá-la, superando tantas barreiras sociais e culturais e multiplicando rebentos de fraternidade e de novidade. Como se fosseis inquietos viajantes abertos ao inédito, vós jovens, não temeis confrontar-vos, dialogar, de fazer barulho, de misturar-vos com os outros, tornando-vos a base de uma sociedade amiga e solidária. Isso, caros amigos, é fundamental nos contextos complexos e plurais em que vivemos. Derrubar determinadas barreiras a fim de, sim, inaugurar um mundo que seja mais à medida do homem, mais fraterno, ainda que isso signifique enfrentar numerosos desafios. A propósito disso, e tirando partido dos vossos testemunhos e perguntas, quero fazer-vos 3 convites simples, não tanto para vos ensinar qualquer coisa, mas, sobretudo, para vos encorajar. Agora será traduzidas as palavras do Santo Padre. Depois vamos ouvir o Santo Padre e traduziremos também nós em seguida. Estamos transmitindo ao vivo da Escola do Sagrado Coração em Bali, no Bahrein, o encontro do Santo Padre com os jovens. Momento sempre muito aguardado pelo Papa Francisco, que em suas viagens internacionais sempre dedica um momento especial para se encontrar com os jovens. Nós ouvimos durante o encontro 3 testemunhos, um estudante ou ex-estudante dessa escola, um muçulmano, um estudante católico da paróquia do Sagrado Coração e também uma estudante católica que fez também 3 perguntas ao Papa Francisco. O último compromisso do Papa Francisco nesta tarde de sábado. Amanhã, o encontro de oração com sacerdotes religiosos, com os bispos, e depois o retorno a Roma e ao Vaticano. Ainda a tradução das palavras do Papa Francisco em inglês. Nós ouviremos agora na sequência Papa Francisco e depois
Daremos a tradução na sequência também. Papa que recorda então como é bom tornar-se cultores do cuidado, artistas das relações, diz Francisco aos jovens. Mas isso, como tudo na vida, requer sempre um treino constante. Mas vamos ouvir o Papa Francisco. Sor Rosalina ha usato questa espressione cultura della cura. Prendersi cura significa sviluppare un atteggiamento interiore di empatia, uno sguardo attento che ci porta fuori da noi stessi, una presenza gentile che vince l'indifferenza e ci spinge a interessarci degli altri. Questa è la svolta, questo è l'inizio della novità, l'antidoto contro un mondo chiuso che, impegnato di individualismo, divora i suoi figli, contro un mondo imprigionato dalla tristezza che genera indifferenza e solitudine. Mi permetto di dirvi quanto male fa lo spirito di tristezza, quanto male. Perché se non impariamo a prenderci cura di ciò che ci sta attorno, degli altri, della città, della società, di tutto il creato, finiamo per trascorrere la vita come chi corre, si affanna, fa tante cose, ma alla fine rimane triste e solo perché non ha mai gustato fino in fondo la gioia dell'amicizia e della gratuità e non ha dato al mondo quel tocco unico di bellezza che solo lui o lei e nessun altro poteva dare. Da cristiano penso a Gesù e vedo che il suo agire è sempre stato animato dalla cura. Ha curato le relazioni con tutti coloro che incontrava nelle case, nella città e lungo il cammino. Ha guardato negli occhi le persone, ha prestato orecchio alle loro richieste di aiuto, si è fatto vicino e ha toccato con mano le loro ferite. Voi guardate le persone agli occhi? Gesù è entrato nella storia a dirci che l'Altissimo ha cura di noi, a ricordarci che stare dalla parte di Dio vuol dire prendersi cura di qualcuno e di qualcosa, specialmente dei più bisognosi. My first invitation to embrace the culture of care. Sister Rosalind used that expression. O primeiro convite, disse Papa Francisco, abraçar a cultura do cuidado. A irmã Rosalind usou essa expressão, cultura do cuidado. Cuidar significa desenvolver uma atitude interior de empatia, um olhar atento que nos leva para fora de nós mesmos, uma presença gentil que vence a indiferença e nos impele a interessar-nos pelos outros. Este é o ponto de viragem, o início da novidade, o antídoto contra o mundo fechado que, impregnado de individualismo, devora os seus filhos. Contra o mundo enclausurado pela tristeza que gera indiferença e solidão. Com efeito, se não aprendermos a cuidar daquilo que está ao nosso redor, dos outros, da cidade, da sociedade, na criação, acabamos por transcorrer a vida como quem corre, se afadiga, faz muitas coisas, mas no final permanece triste, e pelo simples motivo que nunca saboreou profundamente a alegria da amizade e da gratuidade, nem deu ao mundo aquele toque único de beleza que só ele ou ela e mais ninguém poderia dar. Como cristão, penso em Jesus e vejo que a sua ação sempre esteve animada pelo cuidado. Cuidou as relações com quantos encontrava nas casas, nas cidades e pelo caminho. Fixou as pessoas nos olhos, prestou atenção aos seus pedidos de ajuda, aproximou-se e tocou com a mão as suas feridas. Entrou na história dizendo-nos que o Altíssimo cuida de nós, lembrando-nos que estar da parte de Deus significa cuidar de alguém, de alguma coisa, especialmente dos mais necessitados. Caring for someone and something, especially for those who are in greatest need. Amici,
Quanto è bello diventare cultori della cura, artisti delle relazioni, ma ciò richiede, come tutto nella vita, un allenamento costante. E allora non dimenticatevi di avere anzitutto cura di voi stessi, non tanto dall'esterno, ma dall'interno, dalla parte più nascosta e preziosa di voi. Qual è la vostra anima, il vostro cuore? E come si fa a curare il cuore? Provate ad ascoltarlo in silenzio, a ritagliare spazi per stare a contatto con la vostra interiorità, per sentire il dono che siete, per accogliere la vostra esistenza e non farvela sfuggire di mano. Non vi accada, per favore, non vi accada di essere turisti della vita, che la guardano solo dall'esterno, superficialmente. E nel silenzio, seguendo il ritmo del vostro cuore, parlate con Dio, parlate a Dio, raccontateli di voi stessi e anche di coloro che incontrate ogni giorno che Lui vi dona come compagni di viaggio. Portateli i volti, le situazioni liete e dolorose, perché non c'è preghiera senza relazioni, così come non c'è gioia senza amore. Dear friends, how beautiful it is to care for others, to build relationships. Amigos, como é bom tornar-se cultores do cuidado, artistas das relações. Mas isto, como tudo na vida, requer um treino constante. Então, não vos esqueceis de cuidar primariamente de vós mesmos. Não tanto do exterior, como, sobretudo, do interior da vossa parte mais escondida e preciosa. E qual é? A vossa alma, o vosso coração. E como se faz para cuidar do coração? Tentai escutá-lo em silêncio, criar espaços para estar em contato com a vossa interioridade, para sentir o dom que sois, para acolher a vossa existência e não a deixar fugir de mão. Não vos aconteça ser turistas da vida, que a olham apenas de fora, superficialmente. Mas no silêncio, seguindo o ritmo do vosso coração, falai com Deus. Falai-lhe de vós mesmos e também daqueles que encontrais diariamente e que Ele vos dá como companheiros de viagem. Levai a sua presença, os rostos, as situações felizes e dolorosas, porque não há oração sem relações, tal como não há alegria sem amor. L'amore, voi lo sapete, non è una telenovela o un film romantico, no. Amare è avere a cuore l'altro, prendersi cura dell'altro, offrire il proprio tempo e i propri doni a chi ne ha bisogno, rischiare per fare della vita un dono che genera ulteriore vita. Rischiare. Amici, per favore, non dimenticatevi mai una cosa. Siete tutti, nessuno escluso, un tesoro unico e prezioso. Dunque non tenete la vita in cassaforte, per favore, pensando che sia meglio risparmiarsi e che il momento di spenderla non sia ancora venuto. Molti di voi sono qui di passaggio, per motivi lavorativi e spesso per un tempo determinato. Se però viviamo con la mentalità del turista, non cogliamo il momento presente e rischiamo di buttare via pezzi interi di vita. Che bello invece lasciare adesso una traccia buona nel cammino, prendendosi cura della comunità, dei compiagi di classe, del collegio, del lavoro, del creato. Ci fa bene chiedercelo. Ognuno si faccia la domanda. Che traccia sto lasciando ora, qui dove vivo, nel luogo dove la provvidenza mi ha messo? And love, as you already know, is not a soap opera or a romantic. E como sabeis, o amor não é uma telenovela nem um filme romântico. Amar é ter a peito o outro, cuidar do outro, oferecer o próprio tempo e os próprios dons a quem deles precisa. Arriscar para fazer da vida um dom que gera nova vida. Amigos, por favor, nunca vos esqueçais de uma coisa.
sois todos, sem exceção, um tesouro único e precioso. Por isso, não mantenhais a vida num cofre, pensando que é melhor poupar-se e que o momento de o gastar ainda não chegou. Muitos de vós estão aqui de passagem por motivos laborais e, frequentemente, por um prazo limitado. Mas, se vivermos com a mentalidade do turista, não agarramos o momento presente e corremos o risco de deitar fora pedaços inteiros de vida. Ao contrário, como é bom deixar agora um bom rastro no caminho, cuidando da comunidade, dos companheiros da escola, dos colegas de trabalho, da criação. A propósito, faz-nos a bem questionar-nos: que rastro estou a deixar agora, aqui onde vivo, no lugar onde a providência me colocou? Questo è il primo invito, la cultura della cura. Se la abbracciamo, contribuiamo a far crescere il seme della fraternità. Ed ecco il secondo invito che vorrei rivolgervi. Seminare fraternità. Primo invito, cultura della cura. Secondo invito, seminare fraternità. Mi è piaciuto quello che tu hai detto, Abdullah. Bisogna essere campioni non solo nei campi di gioco, ma nella vita. Campioni fuori campo. È vero, siate campioni di fraternità fuori campo. Questa è la sfida di oggi per vincere domani. Questa è la sfida delle nostre società, sempre più globalizzate e multiculturali. Vedete, tutti gli strumenti e la tecnologia che la modernità ci offre non bastano a rendere il mondo pacifico e fraterno. Lo stiamo vedendo, i venti di guerra infatti non si placano con il progresso tecnico. Constatiamo con tristezza che in molte regioni le tensioni e le minacce aumentano e a volte divampano nei conflitti. Ma ciò spesso accade perché non si lavora sul cuore, perché ci lasciano dilatare le distanze nei riguardi degli altri. E così le differenze etniche, culturali, religiose e di altro genere diventano problemi, paure che isolano, anziché opportunità per crescere insieme. E quanto sembrano più forti della fraternità che ci lega, si rischia lo scontro. This then is my first invitation, to embrace the culture of care. If we embrace it, esse é o primeiro convite, a cultura do cuidado. Se abraçarmos, contribuímos para fazer crescer a semente da fraternidade. E aqui está o segundo convite que vos quero dirigir: semear fraternidade. Gostei do que disse Abdullah. É preciso ser campeão não só nos campos de jogo, mas também na vida. É verdade, sede campeões de fraternidade. Esse é o desafio de hoje para vencer amanhã. O desafio das nossas sociedades cada vez mais globalizadas e multiculturais. Vede, todos os instrumentos e a tecnologia que a modernidade nos oferece não bastam para tornar o mundo pacífico e fraterno. De fato, os ventos de guerra não se aplacam com o progresso técnico. Com tristeza constatamos que em muitas regiões as tensões e as ameaças aumentam e, por vezes, deflagram nos conflitos. Frequentemente, porém, isso acontece porque não se trabalha o coração, porque se deixam ampliar as distâncias em relação aos outros e, assim, as diferenças étnicas, culturais, religiosas e outras tornam-se problemas e temores que isolam, em vez de ser oportunidades para crescer juntos. E quando se mostram mais fortes do que a fraternidade que nos une, corre-se o risco do conflito. We risk confrontation and conflict. A voi, giovani, che siete più diretti e più capaci nel generare contatti e amicizie, superando i pregiudizi e gli steccati ideologici, vorrei dire, siate seminatori di fraternità e sarete raccoglitori di futuro.
perché il mondo avrà futuro solo nella fraternità. È un invito che trovo al cuore della mia fede. Chi infatti, dice la Bibbia, non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il comandamento che abbiamo da Lui. Chi ama Dio, ami anche il suo fratello. Sì, Gesù chiede di non slegare mai l'amore per Dio da quello per il prossimo, facendoci noi stessi prossimi di tutti. Di tutti, non solo di chi ci sta simpatico. Vivere da fratelli e sorelle è la vocazione universale affidata a ogni creatura. E voi giovani, soprattutto voi, davanti alla tendenza dominante di restare indifferenti e mostrarsi insofferenti agli altri, addirittura di avvalare guerre e conflitti, siete chiamati voi a reagire con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole. Le parole non bastano, c'è bisogno di gesti concreti portati avanti nel quotidiano. To you, young people, who are more straightforward and more capable of making contacts and building friendships. A vós, jovens, que sois mais diretos e mais capazes de gerar contatos e amizades, superando os preconceitos e as barreiras ideológicas, quero dizer: sede semeadores de fraternidade e recolhereis futuro, porque o mundo só terá futuro na fraternidade. É um convite que encontro no coração da minha fé. Como diz a Bíblia, aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E nós recebemos dele esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Sim, Jesus pede para nunca desligarmos o amor a Deus do amor ao próximo, fazendo-nos nós mesmos próximos de todos. De todos, e não só de quem nos é simpático. Viver como irmãos e irmãs é a vocação universal confiada a toda a criatura. Vós jovens, sobretudo vós, face à tendência dominante de permanecer indiferentes e mostrar-se impaciente com os outros, até o ponto de aprovar guerras e conflitos, sois chamados a reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social, que não se limite a palavras. As palavras não bastam. Há necessidade de gestos concretos, realizados no dia a dia. There is need for concrete gestures carried out on a daily basis. Poniamoci anche qui alcune domande. Io sono aperto agli altri? Sono amico, amica di qualche persona che non rientra nel mio giro di interessi, che ha credo e usanze diverse di me? Io cerco l'incontro o resto sulle mie? La strada è quella che in poche parole ci ha detto Nevin. Creare buone relazioni con tutti. In voi giovani è vivo il desiderio di viaggiare, conoscere nuove terre, superare i confini dei soliti posti. Vorrei dirvi, sappiate viaggiare anche dentro di voi, allargare le frontiere interiori perché cadano i pregiudizi sugli altri, si restringa lo spazio della diffidenza, si abbattano i recinti della paura, germogli l'amicizia fraterna. Anche qui lasciatevi aiutare dalla preghiera che allarga il cuore e aprendoci all'incontro con Dio ci aiuta a vedere che in chi incontriamo un fratello e una sorella. A questo proposito sono belle le parole di un profeta che dice: forse non ci ha creato un unico Dio, perché dunque agire con perfidia l'uno contro l'altro? Società come questa, con una notevole ricchezza di credo, tradizioni e lingue diverse, possono diventare palestre di fraternità. Qui siamo alle porte del grande e multiforme continente asiatico, che un teologo ha definito un continente di lingue.
sappiate armonizzare nell'unica lingua, la lingua dell'amore, da veri campioni di fraternità. Here too we can ask ourselves a few questions. Am I open to others? Ponhamos aqui também algumas perguntas. Estou aberto aos outros, sou amigo de qualquer pessoa que não faça parte do meu círculo de interesses, que tenha credo e costumes diferentes dos meus. Procuro o encontro ou fico na minha. O caminho, assim nos disse Nevin, em poucas palavras, é criar boas relações com todos. Geralmente, em vós jovens, há um forte desejo de viajar, conhecer novas terras, ultrapassar os confins dos lugares habituais. Pois bem, deixai que vos diga, sabei viajar também dentro de vós mesmos, alargar as fronteiras interiores para que caiam os preconceitos sobre os outros, se restrinja o espaço da diferença, se desmoronem os recintos do medo, germine a amizade fraterna. Também aqui deixai-vos ajudar pela oração, que alarga o coração e, abrindo-nos ao encontro com Deus, ajuda-nos a ver em quem encontramos um irmão e uma irmã. A propósito, são belas essas palavras de um profeta. Não foi o mesmo Deus que nos criou? Por que razão, pois, somos nós pérfidos uns para com os outros? Sociedades como essa do Bahrein, com uma notável riqueza de credos, tradições e línguas diferentes, podem tornar-se ginásios de fraternidade. Aqui estamos às portas do grande e multiforme continente asiático, que um teólogo definiu um continente de línguas. Sabei harmonizá-las na única linguagem do amor, como verdadeiros campeões de fraternidade. Ancora un terzo invito vorrei farvi. Ricordate il primo era la cultura della cura, primo invito. Secondo invito, seminario e fraternità. Adesso il terzo invito riguarda la sfida di fare delle scelte nella vita. Lo sapete bene, dall'esperienza di ogni giorno, non esiste una vita senza sfide da affrontare. E sempre di fronte a una sfida, come davanti a un bivio, bisogna scegliere, mettersi in gioco, rischiare, decidere. Ma questo richiede una buona strategia. Non si può improvvisare vivendo solo di istinto o solo all'istante, no. E come si fa a prepararsi ad allenare la capacità di scegliere la creatività? Come si fa a prepararsi ad allenare il coraggio e la tenacia? Come affinare lo sguardo interiore, imparare a giudicare le situazioni, a cogliere l'essenziale? Si tratta di crescere nell'arte di orientarsi nelle scelte, di prendere le giuste direzioni. Per questo il terzo invito è fare delle scelte nella vita, scelte giuste. Tutto questo mi è venuto in mente ripensando alle domande di Merina. Sono interrogativi che esprimono il proprio bisogno di capire la direzione da prendere nella vita. È coraggiosa questa, come ha detto le cose. E posso dirvi la mia esperienza. Io ero un adolescente come voi, come tutti, e la mia vita era la vita normale di un ragazzo. L'adolescenza, lo sappiamo, è un cammino, è una fase di crescita, un periodo in cui ci affacciamo alla vita nei suoi aspetti e volte contraddittori, affrontando per la prima volta certe sfide. Ebbene, il mio consiglio qual è? Andare avanti senza paura e mai da soli. Due cose, andare avanti senza paura e mai da soli. State attenti, Andare avanti senza paura e andare avanti mai da soli. Dio non vi lascia soli, ma per darvi una mano attende che gliela chiediate. Egli ci accompagna e ci guida, non con prodigi e miracoli, ma parlando delicatamente attraverso i nostri pensieri, i nostri sentimenti, i nostri professori, i nostri amici, i nostri genitori, con tutta la gente che voglia aiutarci. I would like also to offer you yet a third invitation. Quero ainda fazer um terceiro convite relacionado com o desafio de fazer opções
na vida. Recorda que os outros desafios, como bem sabeis, pela experiência de cada dia, não existe uma vida sem desafios a enfrentar. E perante um desafio como numa encruzilhada, sempre é preciso escolher, entrar em jogo, arriscar, decidir. Mas isso requer uma boa estratégia. Não se pode improvisar, vivendo só por instinto ou circunscrito a cada instante. E como se faz para preparar-se? Treinar a capacidade de escolher, a criatividade, a coragem, a tenacidade. Como aperfeiçoar o olhar interior, aprender a julgar as situações, a captar o essencial? Trata-se de crescer na arte de se orientar nas escolhas, de tomar as justas direções. Tudo isso me veio em mente ao repassar as perguntas de Melina. São interrogativos que expressam precisamente a necessidade de compreender a direção que se deve tomar na vida. E posso contar-vos a minha experiência. Era um adolescente como vós, como todos, e a minha vida era a vida normal de um rapaz qualquer. Como sabemos, a adolescência é um caminho, uma fase de crescimento, um período em que assomamos a vida com os seus aspectos, por vezes, contraditórios, enfrentando pela primeira vez certos desafios. Pois bem, o meu conselho é este: avançar sem medo. E nunca sozinhos. Deus não vos deixa sozinhos, mas para vos dar uma mão, espera que lhe apeçais. Acompanha-nos e guia-nos, não com prodígios e milagres, mas falando delicadamente, através dos nossos pensamentos e sentimentos. Through our thoughts and feelings, together with the help we receive from our teachers, from our parents, and from our guides and those that we have in our life. Bisogna allora imparare a distinguere la sua voce, la voce di Dio che ci parla. E come impariamo questo? Come ci dicevi tu, Melina, attraverso la preghiera silenziosa, il dialogo intimo con Lui, custodendo nel cuore quello che ci fa bene e ci dà pace. La pace è un segnale della presenza di Dio. Questa luce di Dio illumina il labirinto di pensieri, emozioni, sentimenti in cui spesso ci muoviamo. Il Signore desidera rischiare la vostra intelligenza, i vostri pensieri più intimi, le aspirazioni che portate nel cuore, i giudizi che maturano dentro di voi. Vuole aiutarvi a distinguere ciò che è essenziale da ciò che è superfluo, ciò che è buono da ciò che fa male a voi e ad altri, ciò che è giusto da ciò che genera ingiustizia e disordine. A Dio nulla è estraneo di quanto accade a noi, è nulla. Ma spesso siamo noi a estraniarci di Lui, a non affidargli le persone e le situazioni, a chiuderci nel timore e nella vergogna. No, nutriamo nella preghiera la certezza consolante che il Signore veglia su di noi, che non prende sonno ma ci guarda e ci custodisce sempre. Amici, giovani, l'avventura delle scelte non va portata avanti da soli. Permettetemi perciò di dirvi un'ultima cosa, è l'ultima. Cercate sempre prima dei suggerimenti in internet, cercate dei buoni consiglieri nella vita, persone sagge e affidabili che possano orientarvi e aiutarvi. Prima questo. Penso ai genitori, agli insegnanti, ma anche agli anziani, ai nonni e a un bravo accompagnatore spirituale, uno che ci accompagna. Ognuno di noi ha bisogno di essere accompagnato nella strada della vita. Ripeto quello che vi ho detto, mai soli, mai soli. Abbiamo bisogno di essere accompagnati nella strada della vita. It is important then to learn how to distinguish His voice. How? As you told us, Marina, through silent prayer. Por isso é preciso aprender a distinguir a sua voz. Como?
como nos dizias tu, Marina, através da oração silenciosa, do diálogo íntimo com Ele, guardando no coração aquilo que nos faz bem e dá paz. Essa luz de Deus ilumina o labirinto de pensamentos, emoções e sentimentos em que muitas vezes nos movemos. O Senhor deseja iluminar a vossa inteligência, os vossos pensamentos mais íntimos, as aspirações que trazeis no coração, os juízos que amadurecem dentro de vós. Quero vos ajudar a distinguir o essencial daquilo que é supérfluo, aquilo que é bom daquilo que faz mal a vós e aos outros, aquilo que é justo daquilo que gera injustiça e desordem. A Deus nada é alheio de quanto nos acontece, nada. Muitas vezes, porém, somos nós a aliar-nos dele e não lhe confiando às pessoas e às situações e fechando-nos no medo e na vergonha. Assim não. Alimentemo-nos na oração a certeza consoladora de que o Senhor vela por nós, que não dorme, mas sempre nos vê e guarda. Amigos, essa aventura das opções não a devemos realizar sozinhos. Por isso, deixai que vos diga uma última coisa. Procurai sempre, antes das sugestões da internet, bons conselheiros na vida, pessoas sábias e fiáveis que vos possam orientar, ajudar. Penso nos pais e professores, mas também nos idosos, nos avós e num bom acompanhante espiritual. Cada um de nós precisa de ser acompanhado no caminho da vida. Nunca sozinhos. We always need to be accompanied by other people. Cari giovani, abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno della vostra creatività, dei vostri sogni e del vostro coraggio, della vostra simpatia, dei vostri sorrisi, della vostra gioia contagiosa e anche di quel pizzico di follia che voi sapete portare in ogni situazione e che aiuta a uscire dal torpore delle abitudini e degli schemi ripetitivi in cui a volte incastelliamo noi la vita. Da Papa voglio dirvi, la Chiesa è con voi e ha tanto bisogno di voi. Ha tanto bisogno di ciascuno di voi per ringiovanire, esplorare nuovi sentieri, sperimentare nuovi linguaggi, diventare più gioiosa e ospedale. Non perdete mai il coraggio di sognare e di vivere in grande, alla grande, in grande. Fate vostra la cultura della cura e diffondetela, diventate campioni di fraternità, affrontate le sfide della vita lasciandovi orientare dalla creatività fedele di Dio e da buoni consiglieri. E da ultimo, ricordatevi di me nelle vostre preghiere. Io farò altrettanto per voi, portandovi nel cuore. Grazie. God bless you. Allah ma'akum. Dear young people, we need you. Queridos jovens, precisamos de vós, da vossa criatividade, dos vossos sonhos e da vossa coragem, da vossa simpatia e dos vossos sorrisos, da vossa alegria contagiante e também daquele mínimo de turbulência que sabeis trazer a cada situação e que ajuda a sair do torpor de hábitos e esquemas repetitivos em que às vezes encaixamos a nossa vida. Como Papa, quero dizer-vos, a Igreja está convosco e tem tanta necessidade de vós, de cada um de vós, para rejuvenescer, explorar novas sendas, experimentar novas linguagens, tornar-se mais jubilosa e hospitaleira. Nunca percais a coragem de sonhar e viver em medida grande. Fazei vossa cultura do cuidado e espalhai-a. Tornai-vos campeões de fraternidade. Enfrentai os desafios da vida, deixando-vos orientar pela criatividade fiel de Deus e por bons conselheiros. Em último lugar, por favor, recordai-vos de mim nas vossas orações. Eu farei o mesmo por vós, levando-vos no coração. Obrigado. Deus esteja convosco. Encerra assim Papa Francisco seu longo discurso nessa conversa com os jovens da Escola do Sagrado Coração em Awali, no Bahrein.
momento em que o Papa também respondeu algumas perguntas dos jovens. Teremos Ascolti giovani. Vamos ouvir os jovens agora. Agora temos a oração pela paz. Primeiro é Yusuf Karim que fala nesse pedido de oração pela paz. Gracioso Pai, rezamos pela concórdia e harmonia do mundo. Mova os corações de nossos líderes globais para que o amor e a paz possam mais uma vez prevalecer em todas as terras. Que a vossa graça reine nesse mundo e que cada pessoa possa conhecer a verdadeira paz de vossa abundante misericórdia. José colocou essa sua intenção, essa árvore que está ao lado do Papa Francisco. Próximo a fazer será Febe Denis, uma jovem indiana. Heavenly Father, Pai Celestial, rezamos por todos os jovens de nosso país, Bahrein. Também os jovens dos estados vizinhos e pela juventude do mundo. Dirija seu olhar amoroso para nós enquanto carregamos em nossos corações uma grande esperança de que podemos construir um futuro de paz e de justiça. Mensagens pela paz que vão até Papa Francisco. A terceira mensagem será feita em francês por uma jovem também indiana. Rina Cantipudi. Pai Todo-Poderoso, rezamos por todos os educadores, pais e anciãos. Que eles iluminem a mente e o coração dos jovens para levar luz onde há escuridão, amor onde há ódio e paz onde há conflito. Que eles possam ser inspirados a trabalhar diligentemente pela verdade e justiça. E assim, contribuir para o bem-estar de todos. A mensagem pela paz de Rihanna, que também coloca na árvore essa intenção. Próxima será feita em hindi por Cíntia Ciril, ela também indiana. Momento das mensagens pela paz dos jovens. हे प्रभु, हम कलाकारों और संस्कृति की दुनिया से Querido Senhor, rezamos pelos artistas e por aqueles que se dedicam ao mundo da cultura. Que sua verdade brilhe na arte, na música e na literatura, para que a jovem geração de hoje encontre uma oportunidade de crescimento e compreensão mútua. Cíntia também vai colocar a sua mensagem, sua intenção na árvore. Próxima a fazer o pedido e colocar a sua mensagem é Ramissa Ismail, ela vem do Sri Lanka.
Adara Devi Pianani Antarjaleha Samajyamadya Bhavita Karnasilidana Udasa Em sri-lankês, amando a Deus, rezamos por todos aqueles que utilizam a internet e as mídias sociais. Abençoe-os e os proteja de todos os perigos que se escondem no mundo de hoje. Rezamos também por aqueles viciados em drogas e que sofrem com exploração. Inspire as pessoas a ajudá-las para que possam encontrar o caminho para uma vida melhor. Hamisa Ismail, de Sri Lanka. E a última mensagem será de Jeremiah Kile, das Filipinas, em filipino. E depois teremos a oração do Pai Nosso. Jeremiah Kile. Idinadalangin po namin ang lahat na nagtitipon dito na yon. Abba, Pai, rezamos por todos nós aqui reunidos. Mova nossos corações para amá-lo e servi-lo. Permita-nos saborear a sua amizade. Encha-nos de sua paz. Ajuda-nos a superar momentos de dificuldade. Dá-nos a coragem de enfrentar os desafios do nosso tempo e a alegria de viver em comunhão uns com os outros. At patuloy na magkaroon ang bawat isa ng kagalakan ng pamumuhay na may pagkakaisa. Jeremiah, das Filipinas, como pudemos notar, são todos jovens provenientes de várias nações, não do Bahrein. Agora temos previsto a oração do Pai Nosso e depois a bênção do Papa Francisco e o canto final. São cerca de 800 jovens que se encontram no interior da Escola do Sagrado Coração, nesse encontro com Papa Francisco. A oração do Pai Nosso. Teremos agora a bênção apostólica do Papa Francisco aos jovens que se encontram com ele. The Father, the Son, and the Holy Spirit. In peace. Que a paz esteja convosco. Teremos o canto final e a conclusão desse encontro do Papa Francisco com os jovens. Momento muito esperado sempre pelo Papa Francisco. É o momento em que ele fala com o coração das novas gerações. O Santo Padre, na conclusão desse encontro, retornará à residência papal, onde, em privado, irá jantar. Momentos antes do encontro com jovens nessa tarde, na residência que está sendo hospedado o Papa, Francisco recebeu a visita do rei Ahmed bin Isa Al Khalifa, rei do Bahrein, e teve então um modo para agradecer a Sua Majestade pela calorosa acolhida que lhe foi reservada por todo o país. E a música, então, o canto final. Enquanto o Papa assina o livro de honra.
Os católicos no Bahrein são cerca de 161 mil. No Bahrein existem também pequenas comunidades hebraicas hindus. A primeira igreja católica construída em tempos modernos na Ilha do Golfo surge precisamente no Bahrein. Trata-se da Igreja do Sagrado Coração, onde o Papa se encontra nesses momentos, construída em 1939, na capital Manama, num terreno que foi então cedido pelo Emir. Em 10 de dezembro de 2021, remonta em vez da consagração da Catedral de Nossa Senhora da Arábia, a maior igreja católica da Península Arábica, construída em Vale, um terreno que também foi doado pelo rei Hamad bin Isa al-Khalifa. A maioria dos cristãos do país, cerca de 15% da população, 70% do qual, recordamos, é muçulmana, constituída de cidadãos estrangeiros que residem no país por motivos de trabalho. São provenientes do Iraque, Turquia, Síria, Líbano, Egito, Palestina e Jordânia, mas também Sri Lanka, Índia, Filipinas e alguns países ocidentais. O canto final dos jovens. Santo Padre agora deixa então a escola do Sagrado Coração e retorna para a sua residência papal, já com o pensamento para amanhã, o encontro de oração e o ângelus com os bispos, sacerdotes, consagrados e seminaristas na escola do Sagrado Coração. E depois, o momento da despedida e o retorno ao Vaticano. Na conclusão, as palavras de Francisco: nunca percais a coragem de sonhar e viver em medida grande, disse Francisco. Fazei vossa cultura do cuidado e espalhai-a. Tornai-vos campeões de fraternidade. Enfrentai os desafios da vida, deixando-vos orientar pela criatividade fiel de Deus e por bons conselheiros. Por favor, recordai-vos de mim nas vossas orações e eu farei o mesmo por vós. Enquanto o Papa Francisco deixa, neste momento, o palco no interior da Escola do Sagrado Coração, nós chegamos ao final dessa transmissão ao vivo. Você poderá também seguir todos os momentos através do site de Vatican News, através das transmissões na Rádio Vaticano. Então, o encontro é para amanhã cedo, o encontro de oração, e depois o retorno do Papa Francisco a Roma e ao Vaticano. Papa Francisco lentamente, na cadeira de rodas, vai deixar então o interior, enquanto se canta ainda. O Papa foi até o coral para agradecê-los, coral feito exclusivamente por jovens. E agora o Papa deixa então o interior da escola. Agradecemos mais uma vez a você que esteve conosco através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. That's
Only for the dancers, those are done the dancing. Dancers all gone? Okay, the dancer. Girls, you're doing a photo if you mind. A photo. Want to do a photo? The dancer outside. Outside. You have to go outside and, for the group picture if you want to be in the picture. Outside. Yeah? Okay? For all the dancers.